Deixa eu olhar aqui. Já apertei, não é isso aqui não. Acho que você abriu outra coisa e colocou 19, mas eu vou. Já sei. Dias, próximo. Para mais tarde. Ao vivo. Glória a Deus, agora deu certo. Meu amor, compartilhe aí, fazendo favor, porque a gente teve que abrir nova. Ah, é novo link? Pode compartilhar aí, por favor. Aí eu. Cadê o link aqui para compartilhar? Manda no como podcast. É que é o nome do canal? Ela tá, Política e Evangelho. Você consegue ir lá no meu canal também. Ô meu filho, obrigado, eu consegui aqui. Na verdade, não. Vamos mover um pouquinho para cá. Tá. Na verdade, a gente tinha que ter treinado isso antes de chegar aqui. Fica para as próximas, que a gente fique mais preparado. Me perdoem. Não estou conseguindo entrar no seu canal. É política? Política e Evangelho. Tudo junto. Improvisar aqui Agora você pode vir um pouquinho para cá. Pra cá, né? Beleza. Pode mexer assim? Pode, né? Senhor Deus, graças a Deus, abençoe a minha, se ajeitar ali, Pai, peço em nome do Senhor Jesus. Conseguiu ir no meu canal, meu amor? Vai no meu vídeo, então corre aqui que eu chego. Vai lá no ao vivo. Em breve. Tá rolando. Em breve. Corre aqui, fazendo favor, meu amor. Está em breve mesmo. Os dois estão em breve. Vê se deu isso. Não, Wi-Fi. Aqui ainda não apareceu, não. Ainda está em breve ainda. Tá aqui, ó, David está ao vivo. Mas só que está em breve, não está aparecendo ainda não. Reconectando. Vê se está ao vivo. Apareceu aí? Já sei, amor. É porque você fica um segundinho desconectado. Aí Porque quando você clicou no Wi-Fi. Entendi.
Ele não tá ao vivo. David, começa uma live ao vivo qualquer e ela manda o link. Tá. Pode ser até no Instagram, né? Então aí mesmo. Começa com uma nova live, aí a gente vai e manda o link. Eu tô aberto aqui, tô só esperando. Primeiro a gente começa, depois a gente vira. Não? David está ao vivo. Vê se eu acho aí, chefe. Eu tô esperando. Olha outro, para ver se apareceu. Então, eu tô esperando. Ao vivo. Não tem nada a ver. Entrou? Manda o link para ele. Não tá ao vivo, não. Então vamos jogar no Instagram e jogar em boa. Mas você faz em pé. É. Só virar. Vai lá, amor. É no Instagram, tá, chefe? Vou pegar aqui agora. Pessoal, bom dia, David Dias. A gente teve um problema no canal do YouTube, a gente vai transmitir pelo Instagram, @David Dias, ok? Será que vai aparecer? Apareceu, hein? Você conseguiu ir? Tô mandando aqui agora. Maravilha. Tá, joia. As intempéries que vai nos preparando, né? Nos quebrantando para a gente ter estabilidade. Pode ir um pouquinho para lá. Para cá? Tá. Deixa. Você pode até para lá um pouquinho mais. Pode. Cá. Só o microfone você não pode jogar muito para frente. Tá. Aí tá bom. Vamos lá. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje com o David Dias. e o Sargento Marcelo Tarley. ambos candidatos a vereador na cidade de Esmeralda, correto? Sim. Correto. Então a gente vai começar hoje aqui uma entrevista com os dois e no final, se tiver tudo bem, 10 minutos para vocês fazerem uma pergunta um para o outro, tá bom? Tá ok. Para começar, eu queria saber o seguinte: por que vocês decidiram se tornar vereadores de Esmeralda? Pode começar com o David. Então, bom dia, graça e paz. David Dias, candidato a vereador Esmeraldas com o número 22.000, pelo PL Esmeraldas. Eu me decidi porque eu comecei uma caminhada em 2020 na política de Esmeraldas. Tentei pleitear a prefeitura, mas eu vi que não tinha como, porque a gente precisa de um apadrinhamento, precisa de uma quantidade de recurso, e eu não tinha, mas me trouxe grande conhecimento, e dessa vez, em 2024, eu tive uma percepção que a Câmara de Vereadores, na verdade, ela tem sua importância, se não igual, talvez até maior do que a Prefeitura de Esmeralda, porque um prefeito ele pode ser corrupto, do jeito que for, mas se a Câmara tiver pelo menos 50% mais pessoas compromissadas, competentes e com boa intenção para a cidade, e corajosas, elas conseguem sim fiscalizar a prefeitura e forçar, de uma forma e de outra, com que o prefeito faça uma gestão séria e voltada para
população. Então, eu estou nessa jornada para conseguir uma cadeira vereador e espero conseguir e ajudar a cidade, sendo exemplo para outros vereadores e para a população. Perfeito. Sua vez. Bom, eu caminho na representação de onde eu pertenço desde muito cedo. Aos 11 anos, no estado de São Paulo, na cidade americana, eu fui já diretor eleito para a União dos Estudantes Secundaristas, né, de Americana. Depois, em 99, quando eu ingressei na Polícia Militar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi participar da Associação de Praças, porque eu sempre entendi que é necessário termos representação para que nós possamos buscar os nossos direitos de uma forma legal, sem os exageros, né, que a gente vê por aí. E no ano de 2004, eu me aproximei da diretoria da Aspra e, na eleição seguinte, eu participei da chapa, fui eleito presidente da comissão permanente, depois eu fui eleito diretor de planejamento e depois, por 2 vezes, uma vez vice-diretor jurídico e depois como diretor jurídico. Moro hoje em Esmeraldas, né? Eu moro no bairro Floresta Encantada, mudei para lá em 2014, em 2016 houve uma movimentação para que nós pudéssemos dar início à Associação de Moradores. Foi quando nós tivemos uma eleição, eu assumi a presidência, estou lá por 8 anos. E sempre trabalhando em prol das pessoas, em prol da comunidade ou em prol do trabalho onde eu estou, né? Diz o livro do Cortella, Política para não ser idiota, né? Que a política se faz quando você muda, tenta mudar ou tenta ajudar o local, a comunidade onde você está inserido. Então, desde a minha tenridade, desde da minha pré-adolescência à adolescência, eu tento trabalhar para que a gente possa mudar ou melhorar o ambiente em que eu estou inserido. Partindo deste pressuposto, desde 2016, a própria comunidade pede para que eu me lance candidato. Eu tinha relutado muito, não queria ser candidato, mas aí o prefeito de Esmeraldas me chamou, conversou, disse que era preciso que nós entrássemos para que nós pudéssemos fazer um trabalho de equipe para melhorar a cidade. Conversei com a comunidade e, desde então, junto com essa junção, eu decidi lançar-me candidato nessa aventura, né? Nesse caminho que não é fácil, é árduo, mas é muito gratificante, né? E meu número é 27679, sou do Partido Democracia Cristã, em Esmeraldas. Perfeito. Agora, eu queria que vocês identificassem o maior problema de Esmeraldas? Esmeraldas ou Esmeralda? Esmeraldas. O maior problema da cidade e como consertar. Pode começar com você, David. Ok. Eu vejo como o maior problema de Esmeraldas, ou pelo menos um dos maiores que a gente pode mensurar, é a questão de uma população tradicional, né? Uma população que está acostumada a gerações e décadas. Esmeraldas é a cidade mais velha, né, da RMBH, uma das mais velhas, é a maior da RMBH. A gente tem 123 anos. E a mais atrasada, Esmeraldas está totalmente destruída. Saneamento básico, menos de 15 pessoas, 15% da população tem acesso a esgoto tratado, né, e a água também. A cidade não tem uma alavanca de geração de emprego. O transporte público é destruído, a educação muito lamentável, né, sem uma estrutura, saúde também. Então, a cidade está totalmente atrasada e a gente tem que entender que nós, a população, que escolhe os representantes, né, e a gente está escolhendo mal há muito tempo. Então, eu vejo o maior problema. Fisicamente, infraestrutura é o saneamento básico, que é o alicerce para todas as outras áreas, né? Que quando o saneamento básico ele funciona, as outras áreas são também impulsionadas, funcionam de forma que vai desenvolvendo a cidade. Só que, antes disso, a população ela precisa adquirir informação, ver a realidade, como é que funciona a estrutura da política esmeraldense. E política, eu não estou falando de eleições, eleição é só um pontinho dentro da política, que é um universo muito grande, né? Então, nós precisamos de informação para que a gente possa agir dentro da política, agir ativamente, não só durante as eleições, mas durante 4 anos. A gente tem que se inserir dentro da política
dos problemas sociais de Esmeraldas, até para impulsionar os vereadores, impulsionar o prefeito, impulsionar os deputados que podem interferir na cidade, o governador e até o presidente. A população não consegue entender o tamanho da força que ela tem, porque é ela que escolhe os seus representantes e em Esmeraldas, no caso específico esmeraldense, a gente está escolhendo muito mal há muitos anos, porque a gente continua escolhendo uma estrutura da cidade tradicional de pessoas que querem manter a cidade fechada, sem se desenvolver, para continuar naquele reduto, continuar trocando apoio político, trocando e participando da mecânica da cidade, dominando totalmente a população e que não melhora de vida porque está escolhendo mal com alguns subterfúgios que esses políticos, essas pessoas tradicionais, famílias da cidade usam, como, por exemplo, demagogia, sensacionalismo, né? E que, na prática, a cidade não desenvolve porque a gente está escolhendo mal. Perfeito. Agora, segundo, você... Bom, corroborando um pouco com a fala do David Dias, né? No livro também chamado Coronelismo, a Enxada e o Voto, ele explica muito bem como é que funcionam essas hierarquias, essas oligarquias políticas. Geralmente, numa cidade de interior, numa cidade que está se desenvolvendo, é sempre o filho do médico da cidade, o promotor de justiça, o juiz ou o delegado, as famílias mais tradicionais. Esmeraldas já foi um grande polo do agronegócio. Há um bom tempo atrás, Esmeraldas era a que mais fornecia o que diz de agricultura para o Ceasa. Com o tempo, ela foi deixando de lado, foi ficando mais difícil essa competitividade e virou uma cidade de areieiros. Nós podemos perceber na cidade, por ser uma cidade até que tem suas raízes ali, formada, aquela coisa toda, as pessoas, quando vão se apresentar, falam sua árvore genealógica toda. Eu sou filho do fulano, de ciclano. É uma cidade bem mineira mesmo. E, com isso, talvez as pessoas, por medo de perder esta essência, se fecharam no município. E aí nós vimos empresários, vimos políticos que fecharam mesmo as portas ou demoraram um pouco para isso, para manter a cidade da forma com que ela estava, com a segurança, com o cuidado, com as pessoas que se conhecem, né? Com as pessoas que podem ir na venda e comprar na palavra e no final do mês ir lá ou no início do mês pagar sem problemas. Porém, nós não conseguimos segurar o crescimento. Uma vez que Belo Horizonte não tinha mais para onde crescer, uma vez que não tinha mais construir os grandes condomínios, começaram, então, a acontecer com Esmeraldas o que acontece com todas as cidades que estão próximas à região metropolitana. Nós tivemos os condomínios que estão ali fechados, que atendem a população, vamos dizer assim, mais abastada da região metropolitana, porém, nós também tivemos as invasões. Nós temos hoje em Esmeraldas 245 loteamentos irregulares, em que a prefeitura não teve o controle nas gestões anteriores, né? Um exemplo na minha região, o bairro Alexandria, que é uma invasão e que, nesta gestão atual, ele foi regularizado. E uma vez regularizado, você consegue trazer a luz, você consegue trazer a água, consegue fazer uma regularização. Porém, quando você tem um bairro irregular, o ente público não consegue te enxergar. Né? O ente público que eu digo não é a pessoa física do prefeito, não é a pessoa física do vereador, mas a legislação, o atendimento, né? Então a Copasa não consegue chegar, o médico não consegue chegar, a segurança não consegue chegar, enxergar na realidade, mas chegar sim. E uma vez que se regulariza isso, eu tenho, então, uma densidade populacional, eu tenho o cartão do SUS, quantas pessoas são atendidas naquele município, eu tenho o censo escolar, e aí eu consigo, com isso, cobrar do Estado a segurança pública, eu consigo cobrar do Estado a saúde, eu consigo cobrar do município isto, e eu consigo ter a rentabilidade para aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Esmeraldas saiu de um orçamento de 150 milhões de reais ano, que não dava para pagar a folha de pagamento, porque a folha de pagamento de Esmeraldas hoje gira em torno de 10 milhões de reais, a folha de pagamento do funcionalismo. E eu tenho um dos menores índices de DH de Minas Gerais.
com 9 mil crianças matriculadas no ensino municipal. Mas eu tinha uma boa parte dos veículos emplacados nas cidades da região metropolitana. Mas o que isso impacta, Tarley? Impacta que o IPVA, que é um imposto estadual, 50% ele vai para o ente federado, ele vai para o Estado. Mais 50% daquele valor vai para o município onde ele está emplacado. Então, eu resido em Esmeraldas, eu moro no estado de Minas, mas o meu carro é emplacado em Contagem. Então, eu tenho 50% daquele valor do imposto para o estado de Minas Gerais, ok, é onde eu moro, no estado. Mas o recurso de 50% vai para a Contagem. E como é que eu exijo educação? Como é que eu exijo saúde? Porque o Estado ele não vive de rendimentos no sentido de bolsa de valores ou alguém milionário injeta o dinheiro para ter retorno. O Estado não tem retorno financeiro e nem pode ter. O dinheiro que sobra do orçamento ele tem que ser colocado para investimento. Ele não pode ficar na bolsa de valores rendendo numerários. Então, uma vez que eu preciso primeiro arrecadar para depois eu investir, como é que eu arrecado se o próprio morador não tem ali a sua responsabilidade, não compreende qual é a função social do tributo? Então, isso nós tivemos um grande problema, que a cidade teve as suas invasões, não digo que os bairros são invadidos, mas nós temos um aumento populacional. De 2009 até o último censo, nós tivemos 3 vezes aumento da população. Hoje, o censo fala em 85 mil pessoas, mas não tem 85 mil. Nós passamos de 100 mil pessoas ali, com certeza. Mas virou uma cidade dormitório, porque nós fechamos. E ela cresceu de forma desordenada. Então, para melhorar, a primeira coisa que a Câmara Municipal tem que fazer junto ao prefeito, não é só aprovar o plano diretor que está aí em estudo, não é só isso. Nós temos que, nestes locais onde nós temos essas invasões, e trabalhar via agência metropolitana, via o município, e fazemos a regularização. E, a partir daí, trazemos a água, trazemos o esgotamento sanitário. Porque nós temos um outro problema da Copasa. Nós temos um contrato de 30 anos, que é um contrato de adesão, que é um contrato que trava o município de fazer o seu rompimento, porque eu não tenho um abastecimento do próprio município. Eu tenho ali bairro Santa Cecília, São Pedro e São Francisco, que recebe da Bacia Metropolitana. Vem da Bacia Metropolitana, passa por Santa Luzia, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Então, eu não posso romper, porque se ela fechar a torneira ali, não vem água para essa população. Eu tenho Novo Retiro, Recreio do Retiro, eu tenho Serra Verde, que também recebe da Bacia Metropolitana, que vem de Igarapé, Contagem, chega ali. Então, eu também não posso romper, que ela vai fechar ali. Então, eu não posso abruptamente fechar as portas. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos agora, no dia 13 de janeiro de 2027, o encerramento dessa concessão. Então, nós temos que mapear esses bairros que estão ali de forma irregular, torná-los regular, para que possamos, na próxima licitação, trabalhar e tratar esgotamento sanitário, infraestrutura, para que nós possamos até arrecadar mais, para que Esmeraldas, que saiu de um orçamento de 150 milhões para 300 milhões, possa aumentar mais isso. Então, este é um papel muito importante agora da vereança que vai entrar agora, que é essa questão de nós regularizarmos esses bairros junto com a prefeitura e fazer um trabalho mesmo de termos de ajustamento de conduta, onde todo mundo vai ceder. Não é possível que a prefeitura cobre tudo que se tem que cobrar na lei e nem que os moradores achem que tudo tem que vir de graça. Porque é um contraponto, é uma negociação para que nós possamos fazer isso. E a Câmara Municipal tem que entender essa parte. E construímos leis para que nós possamos fomentar essa regularização. E aí a prefeitura e o município têm uma maior arrecadação, têm uma maior participação no fundo dos municípios, tem uma participação maior dos recursos que vêm do Estado. Para você ter uma ideia, na saúde, nós temos o Estado contingenciando recursos para Esmeraldas, meio que não represando, mas porque ele utiliza o censo de 2009 para dar ao município o recurso que ela deveria dar para a saúde. Ou seja, nós temos moradores que moravam em outros municípios, que estão com a gente, e que não houve a mudança do censo. E o que isso acontece? A cidade que esse morador morava continua recebendo o dinheiro que diz respeito a ele. Enquanto Esmeraldas, que faz o tratamento da saúde, que tem o posto, a atenção básica, fica sem esse recurso. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, e é o que a Câmara Municipal tem que trabalhar e fazer para auxiliar o município. 2 pontos, Anderson, que o sargento Arley tocou, muito caros para o município, que eu queria só corroborar até com ele, coisa rápida, tá bom? Primeiro é o plano diretor, né, que ele foi, infelizmente, travado pelo governo Márcio Belém em 2016.
época que o mercado imobiliário em Esmeralda, sobretudo na região de Santo Cecílio e no Dumaville, e um pouquinho no Melo Viana, estava muito aquecido, atraindo muitas pessoas, o comércio imobiliário bombando e os outros comércios também, por consequência, né? Felizmente ele travou e cerca de 95% dos investidores evadiram da cidade, foram para outros municípios, né? E eu como candidato a prefeito em 2020, debatendo com o atual prefeito, e aí eu tenho até uma crítica pontual, né? Não da pessoa dele, mas da gestão nesse sentido, porque ele discursou do meu lado que era uma urgência do município, né? Trabalhar e aprovar o plano diretor. Infelizmente não aconteceu, né? Está em estudo, mas está em estudo, né? Como não aconteceu, e o mercado imobiliário continua morto. Aí, essa é a minha opinião pontual do plano diretor e a questão do saneamento básico, que, como eu disse, né, é um alicerce de qualquer município do mundo, claro, né, que vai desenvolver todas as áreas. E o contrato da Copasa, que foi assinado no governo Dalmo, em 1997, e vai até 2027, como bem disse o sargento Tarley. Acontece que a gente estudando esse contrato, a gente vê que ele é totalmente inócuo para o município, não tem, só tem algumas coisas, mas não tem consequências para quem desaprova, para quem não cumpre as cláusulas, né? Então, a gente precisa, por exemplo, de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é obrigatório para todo município, de um Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um plano que o município tem que fazer para durar, por exemplo, 20 anos, para a gente ir avançando aos pouquinhos, né? E um Fundo Municipal de Saneamento Básico, que todo município ele tem que habilitar, porque senão não recebe recursos, por exemplo, da ARSAI, né? Recursos do governo federal que já estão previstos para serem enviados para o município, mas os municípios que não tiverem esse fundo, eles não recebem. Então, são coisas que a gente fica muito triste, não só o governo atual, mas todos os governos até hoje que não fizeram nem o básico para o município avançar no seu alicerce para avançar nas outras áreas, né, que são tão caras, e aí que vem aquela situação de que o grupo de Esmeraldas não quer, é de propósito, infelizmente, são pessoas inteligentes, mas que não, até agora, pelo menos, não estão querendo que o município desenvolva e, com isso, deixa a maior parte da população na miséria, né? E sem demagogia. Transporte público caótico para ir trabalhar, né? Uma qualidade de vida bem pior, porque não tem um emprego na cidade, né? A saúde desastrosa também. Há uma pesquisa mundial que diz que a cada dólar investido no saneamento básico, economiza-se $4 na área da saúde, né? E a gente fica nesse caos e a gente precisa realmente mudar esse cenário político, mudar, assim, convergir mesmo, totalmente, ir para o outro lado, porque a gente está, infelizmente, escolhendo mal e a gente não pode economizar palavras. A gente tem que falar a verdade para que a gente possa mostrar para as pessoas de forma simples o que está acontecendo na cidade. Se você me permite, claro, um esclarecimento, é só porque eu acho que a gente tem que colocar as coisas no lugar para que não bote a culpa em um ou em outro. Eu fiz uma denúncia na Câmara Municipal falando dessa questão da condição imobiliária. Uhum. Inclusive, a associação Amicus Curiae, num processo justamente em que o município responde solidariamente junto ao empreendimento. O que ocorre? O bairro onde eu moro, o Floresta Encantada, o decreto que autorizou sua implementação é de 2000. Então, você tinha uma DTB, que é uma diretriz do saneamento básico, que a Copasa faz uma avaliação, quantos lotes você tinha? 1.045 lotes, ok. Qual que era a ZR? Qual que era a zona residencial? ZR1. O que quer dizer ZR1, para quem não sabe? ZR1 é uma unidade familiar por lote. Então, quando o loteamento foi aberto em 2000, só poderia se construir uma casa por lote. Então, eu deveria ter 1.450 casas. Apenas isso, mais nada. 2 governos foram primordiais para que nós tivéssemos essa bagunça que aconteceu no Floresta Encantada. O governo Flávio Leroy, ou Leroy, e o governo Glacialdo. Porque nestes 2 governos respeitaram o que estava no plano diretor. Lá era ZR1,
O empreendimento vendeu o lote. Os construtores compraram o lote e, ao invés da prefeitura respeitar o zoneamento e fornecer o alvará para uma construção, liberaram multifamiliar. Então, eu tenho lotes lá que seria para uma residência, eu tenho 3. Eu tenho prédio. E essa condição só foi alterada em 2014, também de forma irregular. E aí, quando houve um problema em que os construtores acionaram na justiça o empreendimento, porque a Copasa disse que não entraria por conta que não havia a DTB correta, que se percebeu essa ilegalidade. E aí sim, travou a venda dos lotes, não só lá, como também no Dumaville. Por quê? Porque o prefeito Márcio Belém, com seu secretário de obras, não liberava o alvará. É multifamiliar? É plurifamiliar? É, mas qual que é o zoneamento? É unifamiliar, então não se constrói. Ah, é plurifamiliar, ok. A lei municipal lá Oh, meu pai, esqueci o nome da lei. Que nós estamos no plano diretor. Lá do plano diretor, dizia que teria que ser uma casa sobreposta a outra. Porque eu teria que ter 200 metros de construção. Então, não poderia ter meio lote de 180 para construir a casa. E olha o problema que aconteceu. E aí travou-se tudo. E na revisão do plano diretor se descobriu vários erros, porque eu também faço parte da comissão que revisiona o plano diretor. E qual que é o problema? Nós temos dentro do plano diretor muitos construtores, moradores de Esmeraldas, mas são construtores. E quando você avalia o plano diretor, se você não colocar um travamento, vai continuar crescendo de forma desordenada, mas legal. Então você precisa travar, porque não é só você construir e lançar lá. Porque a Copasa, o contrato da Copasa fala que ele fala extensão de redes, mas não fala quanto de extensão de rede. Se eu estender meio metro de extensão de rede de esgotamento sanitário, ela cumpriu o contrato. Então, eu pego um loteamento, libero, porque o plano diretor diz que pode, e a DTB vem cá e fala que pode, mas eu não tenho o esgotamento sanitário. Porque não é só construir ali a rede, é construir onde eu vou despejar. E Esmeraldas não tem estação de tratamento de esgoto. Não tem. Então, tudo isso está travado? Tá, mas não está travado porque eu não quero que Esmeralda cresça. Está travado porque enquanto a Copasa não sentar e conversar como vai fazer essa mudança, a Copasa diz o seguinte: eu tenho que investir 37 milhões em Esmeraldas. Eu não vou investir enquanto não tiver nova licitação. Só para a gente... Então, Incrível, assim, né? vai vencer agora. E aí, o que nós vamos fazer? Só para a gente... a gente vai para o próximo ponto, mas só para pontuar uma coisa também. Salvo engano, se a gente Tarley pode até me ajudar nisso, a Copasa entrou no Flores Cantada, o quê? Em 2020, 2019? 2018. Tá, 2018. Ela entrou em 2018, porém, ela assumiu em 2018, mas nós só conseguimos colocar os cavaletes da Copasa, que foi uma ação dos construtores, com o empreendimento e da associação. 19, 20? Foi 20 já tinha, 20 já era a Copasa inteira. Sim. Mas assim, no ano de 18 ali, a gente conseguiu implementar, a Copasa entrou com uma tarifa social, e aí em 2020 já começou a cobrança pelo uso mesmo, pelo consumo. Ok, é o suficiente para o que eu preciso. A Copasa entrou em 2018, o comércio imobiliário foi travado pela PDM em 2014, então não foi a Copasa que travou isso aí. Um ponto. Não, foi a prefeitura. Foi o erro dos secretários de obras ou do prefeito, dos dois mandatos anteriores. Sim. Do mas o que fechou e aí não tem como você vender casa. Sim. O que matou o comércio imobiliário foi o governo Márcio Belém, né? Que aí fechou, todo mundo foi embora. Foi nessa época que foi embora. Inclusive, em 2013, que eu cheguei no bairro, estava super aquecido. E por quê? Tem vários pontos de 3 casas no lote, mas era isso que era viável para a região, porque as casas ficam muito mais em conta, né, para a população, e foi por isso, inclusive, que eu tenho a minha casa no Floresta Encantada também, porque ficou muito mais em conta para a população e muito mais organizado, não é favela. Então, não tem nenhum problema, a meu ver, e acho que a meu ver da maioria da população, também ter esse empreendimento que é viável. Mas aí, David, eu tenho uma DTB para 1.400 ligações, 1.450 ligações, ok? Falta de um plano municipal, sim ou não? Não, é que eu teria. Aí, hoje eu tenho no bairro 1.600 ligações. Então, como é que aquele plano, aquele saneamento que foi feito pelo empreendimento, vai conseguir sanar a falta d'água? Não consegue. Não consegue por quê? Porque a prefeitura, no governo
Flávio e Glacialdo, liberou de forma ilegal. Apesar de 3 casas ser o que alcança as pessoas que moram ali, mas não poderia ser feito, a não ser que, peraí, eu vou liberar, mas antes vamos fazer um estudo da DTB, a Copasa concorda, o empreendimento concorda? Vai fazer? Aí eu faço. Mas não houve isso. O certo era a prefeitura realmente travar os alvarás de construção. E aí, se fosse o caso, o empreendimento, ou os construtores, ou a Copasa, entrar com uma nova DTB, e aí o empreendimento, para poder comercializar, melhore o abastecimento da água, melhore a reservação, e aí sim, a Copasa disse que não investiu os 37 milhões, eu consegui que investisse 1 milhão no meu bairro. Tá, deixa eu só concluir o que eu estava tentando falar. Para começar, as pessoas têm que entender que a prefeitura, o prefeito, ele é o titular da responsabilidade do saneamento básico. O prefeito ele tem 3 vias para resolver isso. Ou ele contrata a Copasa via dispensa de licitação, inclusive o que foi quebrado pelo novo marco regulatório do saneamento básico, ou o prefeito ele abre licitação e contrata, abre licitação para a empresa e a vencedora assume o saneamento básico, ou o prefeito abre uma secretaria e lida com o saneamento básico a própria prefeitura. Só que o prefeito ele escolheu, em 97, assinar com a Copasa, inclusive uma assinatura desastrosa, que o contrato, ele inclusive prevê toda a estrutura de saneamento básico. Mas é porque a época não existiu o marco civil, o marco regulatório de saneamento básico. Mas existia a lei de saneamento básico. Mas era o marco só empresa regulatório pública. só muda algumas coisas. Sim, mas era só empresa pública que poderia entrar para fazer o saneamento básico. Tanto que a Sabesp, DAI, DEMAI... A Copanor. Entendeu? Não, tudo bem. Todas elas são empresas públicas. Então era um contrato de adesão. Era o que o Estado fornecia. Não, é o que o Estado fornecia. Só que a prefeitura sempre pôde assumir o saneamento básico porque é do prefeito essa titularidade. Não precisa, não é obrigatório ser, por exemplo, a Copasa. Não é obrigatório. Não tem lei nenhuma escrita isso. Então, só para eu concluir... Por que, por exemplo, o Marcelo, tudo bem, ele pegou a cidade com problemas, mas por que não resolveu a questão do PDM e também do Plano Municipal de Saneamento Básico para lidar com essa situação que é urgente? Não é a prioridade, não são outras coisas, são o alicerce para que se construa as outras coisas. Então, é muito complicado colocar a culpa só nos prefeitos anteriores, e eles também têm sua parcela de culpa, eu concordo com o senhor nisso, mas tentar isentar o prefeito atual, sendo que ele não resolveu absolutamente nada sobre o plano, o plano diretor, o plano municipal, não existe ainda o plano municipal e nem o fundo municipal para receber os recursos. Então, assim, a gente tem que pontuar algumas coisas e é complicado a gente pegar vários assuntos e falar com eles de forma misturada e pouco compreensível, para que assim a população não vai entender. Então, a gente tem que tentar pontuar para que fique mais claro para a população. Mas a titularidade do saneamento básico é do prefeito, seja ele lide com a Copasa ou ele quebre o contrato, porque é possível, com a Câmara Municipal pode acontecer isso, pode resolver de outra forma, mas que a gente tem que lidar com o problema e não simplesmente colocar a culpa no outro. É muito complicado, inclusive é assim, colocando a culpa no outro, que a gente justifica a cidade ter crescido tão pouco. Eu respeitosamente volto a discordar de você em alguns aspectos. Claro. Pelo seguinte, não se pode achar que a cidade tem que crescer e, por isso, eu tenho que fazer as coisas do toque de caixa. A gente tem que pensar o seguinte, que eu tenho 240 empreendimentos irregulares. Sim. Então, eu não posso abrir construções desenfreadas sem antes resolver o problema dos irregulares. Eu não falei isso. Sim, mas não é fácil. Então, o plano diretor, ele é uma questão que tem que ser estudada e não levada de forma abrupta, como foi feito em 2014. Por que não foi estudado, gente, até hoje? Não, ele está sendo estudado. Não, tá Para você ter uma ideia, o plano diretor está escrito. Só que nós estamos discutindo o quê? Base por base, capítulo por capítulo. Ele está quase terminando a discussão. Entendi. E então o problema é disso, celeridade, é só isso. Não, Ok. o problema não é celeridade. O problema é você ter consciência de que uma discussão ela não tem que ser feita assim, eu vou impor a minha vontade porque eu tenho mais força. Não, muito não é pelo isso. contrário. Vamos sentar, vamos discutir. Quais são os Mas aspectos quando sentar que e discutir? O grupo está discutindo todos os meses. Mas não resolve nada desde 2014, Deixa eu te 16, falar, 18, 20, 22, 24. Se não me falha a memória de cabeça, nós já concordamos com quase 90% dos artigos do plano diretor. Depois de terminar todos os artigos, E o que isso resolve hoje? é repassado para
Porque não se resolve assim. Eu vou te dar um exemplo. Quantas ruas de terra existem em Esmeraldas agora? Tem outra coisa aí? Não, quantas ruas de terra tem em Esmeraldas agora? Não, tem muitas. Quantas? A Me fala o maioria. número. Mas por que você quer Tá que eu te vendo? fale o número? Só porque você sabe? Não, não é porque eu sei. Não é porque eu vamos com sei. calma. Nós temos 3.000 ruas de terras em Esmeraldas. Como é que eu vou... Olha, presta atenção. Como é que eu vou trabalhar a criação de asfalto nessas ruas? Concordamos se eu não com sei ainda para onde eu vou escoar a água pluvial. Mas eu não Então- eu concordo, mas então- a gente não resolve Então a eu, questão não do posso, saneamento. então eu não posso colocar um artigo dentro do plano diretor pensando que vai ser assim que vai resolver, sem eu colocar primeiro um trancamento ou um gatilho, que é o seguinte: isto aqui vai ser assim a partir do momento que eu resolver isso aqui. Sim, concordo. Mas aí, como é que você faz isso? Porque para os construtores que estão participando, que são moradores eleitos legitimamente para participar da discussão, querem tudo a toque de caixa, goela abaixo. E eu, como morador, não quero toque de caixa, goela abaixo, porque o passivo vai sobrar para mim que vou continuar morando lá. Não como vereador, vou continuar morando como morador, como cidadão. Então, isso tem que ser estudado. E outra coisa, se eu romper com a Copasa agora, eu deixo mais de 40 mil pessoas sem água. Eu não falei isso, tá? Por favor. Então, eu não posso romper. Eu preciso que, até numa das minhas lives que eu falei, eu disse o seguinte: olha, nós não temos que estudar a licitação em 2027, porque no dia 13 de janeiro de 2027 é o último dia da Copasa lá, que tem contrato, que tem gatilho, que me proíbe ou me impede, me trava de romper, como for, por exemplo, diferente da cidade aqui do lado, Pará de Minas. Pará de Minas, ela mesmo fazia o abastecimento dela pelo rio. Nós não. Podemos fazer isso pelo Paraupeba, que nós temos 11 quilômetros de rio Paraupeba que cruza a cidade? Podemos, mas foi feito estudo? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora, a partir de 2025, chamar as empresas que trabalham com saneamento básico, já que o marco do saneamento básico foi criado, então eu tenho que trazer, mostrar o que eu tenho, o que eu preciso. E aí, na licitação, construir um projeto na licitação para que isso seja executado. A Copasa vai entrar? Vai, mas eu tenho que ter gatilhos para cobrar a Copasa de fazer isto. De trazer para a gente não ficar a mercê ainda da bacia metropolitana. Para que a cidade possa receber a sua água e o seu tratamento e a Copasa se responsabilizar por isso. Não é? Então, eu tenho que começar a trabalhar agora, 2025. Por quê? Porque o contrato tem que ser feito antes. Porque eu também não posso virar para a Copasa em janeiro e falar assim: a partir de agora você não trabalha mais aqui, você não tem a concessão, tchau. Ela fecha a torneirinha, eu deixo 40 mil pessoas sem água. Então, essa empresa tem que entrar antes, tem que trabalhar antes, tem que preparar antes, até com acordo com a Copasa, que aí o município não tem nada a ver com isso. E a questão do saneamento básico ser do município, até, se não me falha a memória, até o ano de 96, na Constituição do Estado não existia obrigatoriedade de saneamento básico ser por coletagem. Poderia ser por fossa. Depois que alterou. E Esmeraldas ainda tem uma lei que fala que pode ser por fossa. Então, em tese, fossa séptica. Então, em tese, a lei garante as pessoas que constroem aquilo e está trabalhando com o que o prefeito possa fazer. Então, concordo com você. Nós precisamos resolver, sim. Precisamos dar uma urgência, mas sem a celeridade de toque de caixa. Senão acontece o mesmo que aconteceu em 2014. Invasão da Câmara, briga, polícia, para aprovar uma coisa que foi aprovada em rebendos, que prejudicou muito mais. E hoje nós estamos com o problema do esfriamento do crescimento, no caso das construções das cidades. Por quê? Porque foi feito a toque de caixa, um remendo mal feito, que prejudicou todos os moradores de Esmeraldas, inclusive no que diz respeito ao transporte. Porque eu mexo no transporte de Esmeraldas com a CEINFRA. Não é o município que toma conta do ônibus do meu bairro, porque o meu bairro vai para Belo Horizonte. Então, tem tudo isso que você tem que trabalhar e trazer o Estado para o processo. Eu até entendo, mas eu fico muito preocupado de continuar com esse discurso de não pode ser com celeridade de toque de caixa, porque parece que só tem a celeridade de toque de caixa. E, enquanto isso, as pessoas estão sem saneamento básico, com 15 dias com falta de água e como se tivesse tudo bem. E não está tudo bem. Mas, ok, vamos Para o próximo assunto. Vamos para o próximo assunto. Uma coisa que foi dito na outra entrevista e hoje já foi comentado aqui é que Esmeraldas é uma cidade dormitório. Como resolver isso? Como trazer as pessoas para ficarem na cidade? Pode começar com o Sargento da Lei. Olha, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, é lógico, é trazer indústria e o comércio, para fomentar isso.
Mas como é que se faz isso? Por exemplo, Esmeraldas, eu não tenho subestação de energia elétrica. Então, eu conto do parcelamento que vem das subestações ou de Betim, ou de Contagem, ou de Ribeirão das Neves. Então, o primeiro passo é nós criarmos pelo menos 2 subestações de energia elétrica. Tarei, para que isso? Para que nós paremos de ter os picos de energia, para que nós paremos de pagar caro pela energia, porque quando chove a energia cai. Por que cai? Porque a minha energia é fracionada, eu não tenho subestações de energia elétrica ali. Então, é trazer com a CEMIG ali as subestações. Por que CEMIG? Porque nós não temos concorrência aqui, é só CEMIG. Então, tenho que trazer 2 subestações, trazer um corpo de bombeiros para Esmeraldas. É possível? É possível e é legal, porque a Constituição fala que acima de 40 mil habitantes tem que ter um pelotão do Corpo de Bombeiros. Nós temos 85 mil. O Estado é obrigado a trazer isso para Esmeraldas. Por que Corpo de Bombeiros? Se eu tenho uma empresa, eu tenho que ter alguém capacitado, um grupamento capacitado para poder apagar o fogo dessa empresa. Porque a empresa, tudo é grande, tudo é gigantesco. O galpão é gigantesco, o fogo é gigantesco, tudo é maior. Então, eu tenho que preparar a cidade para isso, né? E aí, então, melhorar o transporte público, né? Uma das nossas propostas é o cooperativismo. É nós pegarmos o cooperativismo, tratarmos de transporte suplementar, onde nós teremos estações integradas nas regiões. Porque Esmeraldas era composta por região. Eu tenho a região do Melo Viana, um latifúndio de terra. Eu tenho a região de Santa Cecília, um latifúndio de terra. Eu tenho a região de Caracóis, um latifúndio de terra. Eu tenho Novo Retiro, um latifúndio de terra. Então, é caro o transporte. Agora, se eu coloco estações integradas nestes locais, eu tenho o cooperativismo, onde eu trago os próprios moradores da cidade para poder trabalhar com esse transporte, eu trago o BDMG para isso, eu trago a Associação Comercial e Industrial de Minas para isso, eu trago a FIENG para isso, e aí nós vamos trabalhar o quê? O ônibus sai de uma região para outra, para na estação, anda pouco, gasta pouco, então o valor vai ser viável para que ele mantenha, dessa região para outra região, e eu faço as interligações da cidade com o maior número de ônibus. E aí eu crio uma estação a partir da CEINFRA, aí já é com o Estado, uma estação metropolitana na 040, onde esses suplementares, a depender da estação que ele está, ele saia também para essa estação metropolitana. E a partir dali eu ligo as outras cidades. Bom, aí eu já tratei de infraestrutura, eu já tratei de segurança, porque o bombeiro é importante, e já tratei de transporte. Pronto, aí eu trago as indústrias. Trazendo as indústrias, eu deixo de ter uma cidade dormitório para ter uma cidade laborativa, né? Então, tudo isso são questões que nós temos que trazer. E não é travando o trabalho do prefeito, é fomentando, através de legislação, através do trabalho, fomentando o trabalho dos moradores. E aí a gente vai conseguir resolver esse problema e sanar o problema do dormitório. Entendi. Mas isso leva muito tempo. Sim, com certeza. E como fica a pessoa que está lá agora? Como a gente resolve o problema dela? Pois é, como é que resolve o problema dela agora? É prometendo algo que não é execuível? Claro que não. Então, pronto. Então, não é algo que é execuível. O que nós estamos fazendo já como presidente da Associação de Moradores? Eu brigo na CEINFRA, já desde 2016, eu tenho matérias minhas na Assembleia Legislativa de Minas, tem matérias no site da associação, em que desde 2016 eu brigo por melhorias de horário. Por exemplo, em 2016, o nosso bairro, lá Floresta Encantada, não tinha ônibus de meio-dia às 16, não tinha ônibus à noite. Desde 2018 eu tenho ônibus de meio-dia às 16, eu tenho o noturno, que é o 6452, que tem gente que ainda não sabe que existe, só para você ter uma ideia. E ele está na grade de horário da CEINFRA. Então, eu tenho o 6452, inclusive eu trabalho em Belo Horizonte, saio de madrugada, eu volto com ele. Eu tenho o 6453, que é o semidireto, que vai rápido para Belo Horizonte, mas eu preciso de uma linha que vá para Neves e preciso de uma linha que vá para Contagem. Então, é possível a gente melhorar? Sim, mas eu ainda continuo levando essas pessoas para fora do município. Mas, enquanto eu não estruturar, eu não consigo trazer ele para cá. Porque se eu fizer a toque de caixa, essa indústria não se fortalece. Porque eu tenho pico de energia, ela tem máquina queimada, prejuízo. Eu não tenho transporte rápido nem no horário que ele precisa para os turnos de funcionário. É prejuízo. Então, não adianta eu falar assim, eu vou trazer a empresa amanhã. Eu tenho que estruturar a cidade. A cidade que nós iniciamos conversando sobre esse assunto. Que nós temos uma cidade que, até então, ela é travada pelo coronelismo. E que agora que nós temos um prefeito que foi eleito da Via 040, trabalhando para melhorar isso. Então, tentamos melhorar primeiro o transporte para fora, para depois estruturarmos a cidade, ou já estruturamos a cidade, e trazer essas indústrias para cá. Perfeito.
Sua vez, David. Então, eu vejo dois argumentos para abordar um problema gigantesco que é esse que você trouxe agora. O primeiro deles é pegar um método de qualquer cidade do mundo ideal, uma cidade que a gente vai prever, fazer um plano para implantar ela, só que demora muito tempo, né? Que é a forma que o sargento Arley explicou. Primeiro a subestação, depois isso, depois aquilo outro, um monte de coisas, para depois começar a gerar emprego, para daí começar a atender as pessoas, né? Esse é o modo geral que pode funcionar com qualquer cidade. Mas eu não vejo o modo que vai atender Esmeraldas nos seus anseios. Um servidor público ele tem que pensar no mais urgente, em como a gente vai começar a ajudar a população hoje, e não daqui a 30 anos, 25, 40 anos. Então, qual que é o modo mais prático da gente pegar um problema gigantesco e resolver de várias formas diferentes e com maior urgência? Primeiro que a subestação, ela não tem necessidade de uma subestação para a gente receber empresas. Porque hoje uma empresa ela tem recurso e tecnologia para ela gerar a própria energia. Então, a subestação seria o ideal para atender melhor as pessoas, o cidadão, e não as empresas. Inclusive, já perdemos a oportunidade de receber várias empresas sem essas subestações aqui e que foi negado por um cenário político. Várias empresas. Então, o que acontece? Eu realmente reafirmo que a intenção é dolosa de um cenário político não querer que a cidade cresça e continuar com o seu reduto eleitoral. Então, vamos lá. Uma empresa ela pode vir, sim, para cá e ela pode gerar sua própria energia. O que ela precisa? Ela precisa de negociar com a prefeitura baixa de impostos, né, vantagens para que seja viável para ela fazer um investimento para que ela se autossustente e gere emprego, e com isso, aí que vai gerar infraestrutura na região que ela vai atender e onde que ela vai ter que passar para trazer os seus insumos, né, a sua matéria-prima, e daí vai atrair mais comércios. Aí, do comércio dessas vagas de emprego, das empresas, já vai gerar muito mais pessoas, recursos na cidade, impostos e pessoas, já que não vão mais ter que deslocar com transporte público caótico para Belo Horizonte, Contagem, Neves, Sete Lagoas, e já vão ter uma qualidade de vida muito melhor, já vão ter um tempo maior com as suas famílias, e nisso a gente vai ter um âmbito maior para atender as outras pessoas. E assim, nós precisamos, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar de forma prática na população. Não se a gente montar um plano gigantesco a longo prazo, a gente vai até matar pessoas. Então, isso é muito urgente, da gente começar a gerar emprego na nossa cidade, para que a gente gere renda na nossa cidade, e a gente tem que negociar, a gente precisa de um líder municipal, e foi por isso que eu me candidatei em 2020, só que eu vi que a gente precisa de recurso e apadrinhamento, a gente precisa de um líder para negociar com essas empresas de forma correta, para atrair elas para cá, e a partir das empresas, a gente começar a ter recursos para colocar nos lugares mais urgentes. Por exemplo, uma empresa, eu concordo, por exemplo, que ela precisa de um mínimo de saneamento básico, porque ela aí realmente ela precisa jogar os seus redutos, né, em algum lugar, né? Só que tem outras coisas que a gente pode deixar para depois, e a gente pode negociar, sim, pode atender a população de maneira quase que imediata, sim. Por exemplo, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, que a gente já poderia anualmente, só da SAI, receber de 500 a 1 milhão por ano para colocar no saneamento básico. A gente não tem um plano municipal de saneamento básico a médio e longo prazo para avançar no saneamento básico. O que a cidade avançou desde 2020 até aqui no saneamento básico? O que é o alicerce para que as outras áreas também cresçam? Então, a gente precisa ter um discurso e um trabalho mais prático para atender as pessoas hoje, e não daqui a 30 anos. Mais uma vez, me permita discordar de você. Tenta só ser mais breve. Não, pra sim, gente, não, eu vou tentar, porque senão fica uma condição um pouco porque genérica. Eu tenho a minha visão e você tem a sua, e está tudo bem. Agora, se eu tentar... Não é por isso. É pelo seguinte, David. Quando você fala que uma empresa consegue se autossustentar sozinha com energia elétrica, existe uma lei que fala que 70% você pode fazer de energias renováveis, que é solar. 30% tem que ser via canal. E você despeja isso diretamente na rede da CEMIG.
Então, esses 30% pode ser o fator que vá danificar as coisas da empresa, porque não tem como ser uma subestação. A empresa não gasta, não é a mesma forma de uma residência. Então, não se pode fazer isso. Não se pode fazer nada abrupto, igual você falou. Depois a gente pensa. Não. Não porque falei depois, isso, não. você falou, Toma a gente só faz, cuidado. depois a gente pensa nos rejeitos, depois a gente pensa. Não Não pode. falei isso, mas tudo bem. Não falei isso. Ok. Então, veja bem. As coisas elas têm que ser feitas de forma estruturada, justamente porque hoje eu tenho uma cidade de dormitório. Porque cresceu de forma desestruturada. Porque cresceu de forma irregular. Porque cresceu de forma que a cidade anteriormente não prestava atenção nisso. Então, não é por isso que agora eu vou liberar geral e depois ficar compassivo. Muitas empresas fecharam e foram embora do Brasil porque se instalaram no local, não se sustentou. E quantas milhões de pessoas que mudaram de lá e foram embora? Não, foi fechado no governo Bolsonaro. A Ford fechou no governo Bolsonaro, a GM fechou no governo Bolsonaro, a Volkswagen fechou no governo Você Bolsonaro. lembra de algum que foi fechado Então, no governo assim, Lula ou não? Agora, de cabecinha, desse último governo dele, eu não me recordo. Porque você presta atenção no governo Bolsonaro, não, né? você É falou complicado. que fechou. Estou falando de empresas que fecharam. Então, estou dizendo para você o seguinte, você é quem trouxe a ideologia. Eu falei que fecharam no seu governo. Então, aí quando você me puxou, eu te falei quando é que foi. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essa empresa se estabeleça, porque quando ela se estabelece, ela também traz pessoas para o município. E depois ela vai embora, essas pessoas permanecem. E eu perdi a empresa, eu perdi os empregos. Como é que eu vou fazer com essas pessoas? Então, a estruturação, ela é devida e tem que ser feita primeiro. Cresceu desordenado, então eu vou ordenar, organizar e trazer. Ao mesmo tempo. Eu não estou falando que eu vou regulamentar o bairro primeiro, depois eu trago isso. Não. É ao mesmo tempo. Eu disse que nós precisamos fazer isto. Mas primeiro, depois ou não. Então, essa estruturação pode ser feita ao mesmo tempo. A CEMIG, o bombeiro, os ônibus, pronto. Estruturei, pronto. Agora eu tenho uma cidade chamativa. Olha, vem cá, indústria, porque aqui eu tenho transporte para seus funcionários, eu tenho estrutura de iluminação, de luz para a sua empresa, eu tenho estruturação de combate a incêndio, estruturação de segurança, pode vir. Hoje nem uma indústria pode vir, então? Pode, ela pode chegar, mas... Então fala delas que podem vir, não as que não podem. O que você tem de atrativo para essas indústrias? Eu tenho Betim, que ainda tem espaço para crescer. Eu tenho Igarapé, que tem espaço para crescer. Eu tenho Neves, que tem espaço para crescer. Eu vou combater com essas cidades. Ok. Eles vão para onde? E as indústrias que vieram, que poderiam vir e não vieram por conta disso? Aí nós estamos falando de governo Glacialdo. Mas voltando a falar de agora, o que eu te digo é o seguinte. O que a percepção que nós temos que ter é Esmeralda saiu de um orçamento de 150 milhões para 300 milhões. Isso muda o investimento. Mudando o investimento, você atrai o município. E em questão de incentivos fiscais, se você olhar a Constituição, ali no seu artigo 170, 171, 178 e 173, ela fala o seguinte, ela deu maior tributação para a União, médio para o Estado e pequeno para o município. E depois disso aí, toda a responsabilidade do município. Então, o município tem 2 impostos, IPTU e o ISS-QN. Então, assim, se eu fizer uma renúncia fiscal dos únicos tributos que eu tenho, então eu tenho que até analisar quais são os incentivos. E os mesmos incentivos que eu tenho, o Neves também tem. Porque o restante é do Estado, o restante é da União. Então, o que eu tenho que trazer para essa indústria? Atrativo. O que a minha terra tem? Eu tenho pessoas? Tenho. Eu tenho infraestrutura? Eu tenho. Mais do que Neves? Mais do que Neves. Então, ela vai brigar para vir para cá. Então, eu preciso tornar Esmeraldas atrativa. Mas primeiro tem que ter a vontade, né? Mas porque a vontade até hoje tem. não tem. Olha a diferença dos 4 anos desse governo para os outros governos que nós tivemos. Esse governo já asfaltou mais de 800 ruas. Esse governo... Do Melo Viano? Inclusive do Melo Viano. Você viu o Tijuco? Principalmente, Você viu o Tijuco? Não, eu falo na região do Melo Viano. Não. O nosso bairro, La Floresta Encantada, a Rua Jequitibá Vermelho, que tinha um problema, ela foi totalmente retirada e recapeada. A Avenida Everton da Silva, que ela tem em torno de 2 quilômetros de extensão, ela foi completamente recapeada. Você está falando de um universo que tem quase 150 Peraí, você bairros. falou, eu estou te falando da região de Melo Viana. Porque eu conheço todo Esmeralda, e Melo Viana que mais... Melo Viana tem 700 ruas de terra. Pois é. Tá certo? Mas e quantas que foram asfaltadas? Foi a maioria ou não? Não, lá tem SAMU? Tem uma base do SAMU. Pois é. Mas onde tem outra base do SAMU? E onde tem outra base do SAMU? No centro. Então, eu tenho Melo Viana... Claro, a prefeitura, o fórum, etc. Eu tenho Melo Viana, que atende a região de Santa Cecília e Melo Viana,
e tem o SAMU no centro, que atende o centro Novo Retiro. Eu simplesmente dividi. Por que eu dividi? Porque a cidade é grande. Eu não posso sair do centro e atravessar para pegar Melo Viana. Então, eu tenho Melo Viana, que atende Melo Viana Santa Cecília, e eu tenho o centro, que atende centro e Novo Retiro. Então, eu tenho uma divisão. É igual na Polícia Militar. Nós temos o setor do Santa Cecília, nós temos o setor do Novo Retiro, nós temos o setor do centro. Por quê? Justamente para as viaturas ficarem descentralizadas. Eu fico preocupado, o sargento Tarley está praticamente fazendo uma campanha para o prefeito e falando até um pouco menos dele, sendo que essa gestão ela foi desastrosa. Tem muito dinheiro no caixa que não foi investido, tem muita coisa que poderia ter acontecido e não aconteceu. O Fundo Municipal, o que gasta para receber recursos do saneamento básico, o que gasta para receber recursos do governo federal e um monte de outras coisas. O Plano Municipal, cadê o Plano Municipal? O PDM, ele discutindo do meu lado, falando que era uma urgência e não fez absolutamente nada. Ah, mas nós estamos conversando. A gente não resolve as coisas só com conversa sem resolver. Não conversa, a gente tem que ir para a prática, e não só para demagogia. Desculpa, demagogia não. Não só para discursos e tal, e, enfim, a gente tem que ir para a prática, mas e aí? E a vereança? O que a vereança pode fazer? Isso que me preocupa, porque esse governo foi um desastre, me desculpa. Por que foi um desastre? Justamente porque a vereança travou. A vereança não quis que ele crescesse. Até que, peraí, mudou. Agora eu vou. O nosso presidente da Câmara do lado do prefeito. Exatamente. A partir do momento que o nosso candidato a vice-prefeito assumiu a presidência da Câmara, os projetos começaram a sair. Eu tenho uma Câmara lá que o candidato. Por exemplo, a descentralização de crédito para asfaltamento, o caminhão de fossa para pessoa que é de baixa renda, que estava travado desde 2021. Foi agora que foi votado. O recurso do asfaltamento não foi parte do dinheiro da Não, a Vale mandou não? 50 milhões de reais para fazer recapeamento, não rua. O prefeito não poderia pegar esse dinheiro para fazer rua no Melo Viana, porque o dinheiro era para recapeamento, é passar asfalto em cima de asfalto. É isso que está lá. E o prefeito teve ingerência nisso? Não. Por que o prefeito não teve ingerência nisso? Porque isso foi feito pelo governo, acordado pela Vale, e os municípios seguraram para engole aí. Tudo bem. Mas isso não faz dele um bom prefeito, porque tem que E por que ele faz dele um mau problema. prefeito? Olha só, ele construiu uma escola em 2 anos. Ele pegou 2 anos de pandemia e os outros 2 anos, uma Câmara que travou tudo e no último ano que conseguiu pautar as coisas. Ele construiu uma escola para 1.100 crianças em 2 anos. Ele desapropriou e comprou uma outra escola. Em 50 anos, a nossa região lá, David, não tinha escola. Cadê o saneamento básico, pelo amor de Deus? Não foi construído. O saneamento básico diz respeito ao Estado. É um contrato negativo. É um contrato com a Copasa em que ela é a detentora da concessão e ela já falou que não vai investir porque está vencendo o contrato. Eu concordo que ela não vai investir. Mas... E o fundo que você está falando de saneamento, se você olhar a lei, Esmeraldas precisa fazer muitas coisas para se habilitar. Não é simplesmente eu falar assim, criei o fundo, criei aqui, porque ele não é fundo a fundo. Que muitas coisas. Ele não é fundo a fundo. Eu preciso primeiro tratar qual é a região em que eu tenho a estação de tratamento de esgoto. Quantas estações de tratamento de esgoto eu tenho em Centro, Esmeraldas? Novo Retiro. Um pedacinho do centro, um pedacinho do Novo Retiro. Pronto, e o resto? Acabou. E quem que tem que fazer isso pelo contrato? É a CEMIG, a prefeitura e a Copasa. Não, é a porque Copasa. a prefeitura tem que ajudar. É a Copasa. Inclusive, no contrato da Copasa fala que ela se responsabiliza por empréstimos para fazer investimento. E não tem cláusulas Tá que obriga ela a fazer isso. O que adianta um contrato? Não, tem cláusula que ela fala que ela vai estender a rede, mas ela não fala quanto. Mas o problema... e não tem consequências se não fizer. Exatamente. Mas isso é um problema de quando? Em 1997, Pronto. que o prefeito simplesmente ele não quer lidar com a E aí situação. os outros prefeitos fizeram o que com isso? Ficaram presos a um contrato assinado em 97. E ele também. Sim ou não? E concordo com você, está Pois é. amarrado. Então ele não pode fazer nada. Não é que está amarrado. Até- Não, pode sim. Só não fez, porque até um contrato ele pode ser quebrado. Pode. Dentro da lei. Pode, mas quantas Principalmente pessoas vão quando... prejudicar se eu quebrar? Não, peraí, eu não estou falando em quebrar contrato prejudicando as pessoas, não. Claro Então não que posso tem. quebrar. Claro que tem. Não, pode. Ou é 880, ou então a gente pode negociar para quebrar de uma forma que não vai prejudicar as pessoas. A gente tem que conversar, e não é 880, não é. E conversar demora tempo. E aí demora a construção. Demora, conversar um não demora cede, o tempo. outro não cede. A gente está conversando Por isso que aqui chama autocomposição. e é rapidinho. Precisa chamar autocomposição. Mas é fácil você falar com duas pessoas. Querer conversar demora tempo. Conversar não demora. Tem um filme que chama Homens de Preto. Tommy Lee Jones senta na calçada com o Will Smith e ele fala uma frase que realmente é a verdade. Ele senta e o Will Smith vira para ele e pergunta assim, por que vocês não falam? É um filme de ficção, mas tem um pouco de vida real ali. Que ele fala assim, por que vocês não falam para a população que existe alienígena?
Tommy Lee Jones diz o seguinte: um cidadão é fácil você conversar e dialogar, mas a população você não consegue. A gente tem que começar, né? Tentar, né? Você vira o problema de massa. Na Polícia Militar tem uma coisa que a gente chama de distúrbio de massa, de psicologia de massa. Aquele cara que trabalha, é honesto, paga as leis, aquela coisa, cumpre as leis, é o cara passivo. De repente ele está na loucura, na máfia azul, o cara vira o capeta. Mata, espanca. Quando ele passa, fala: o que eu fiz? Isso é psicologia de massa. Então isso acontece com a população quando você joga um assunto que é controverso, que é complexo, que é ambíguo, e joga para a massa, para falar assim: vamos discutir, tem que ser assim. E não é assim, porque se eu virar para a Copasa e falar para a Copasa assim: ou você faz isso ou eu quebro o contrato, a Copasa fala: faz, que eu corto a água que vem da região metropolitana. Essa conversa foi muito rápida, mas uma conversa passiva, uma conversa construtiva, ela vai ser um pouco mais devagar? Vai, mas não demora algumas horas para conversar de forma que não... se você fizer isso, eu não faço isso. Lideranças da Copasa e o prefeito, eles têm que conversar de uma forma viável para resolver as coisas. E não é 8 ou 80, mas não demora 10 anos, 15 anos, 20 anos para isso, não. Sabe quanto tempo eu custei para a Copasa investir 1 milhão no bairro, colocar mais um reservatório lá, melhorar a rede de furar 2 poços? A Copasa nem tinha que ter entrado no tinha, Floresta claro Encantada. que tinha. A concessão é da Copasa. O bairro não pode ficar preso isso, não. A concessão é da Copasa. Só que a Copasa não tinha que ter entrado em 97? Por que ela não entrou depois? Ela tinha um acordo... Não, em 2000, porque o bairro foi feito em 2000. Então, lá era uma fazenda. Sim. Só que em 2000, o acordo... Em 2000 era o empreendimento preparar, através da DTB da Copasa, naquela época, preparar toda a ligação e a Copasa entrar quando estiver pronto. Era isso que estava lá na lei de 2000. Agora, o que acontece? Eu pego e tenho um crescimento desordenado. A Copasa fala que não vai dar água. A gente briga. Eu briguei para a Copasa poder resolver essa questão. No contrato, não. O quê? Eu não lembro disso. Está na lei, não está no contrato. Está na lei. Qual lei? A lei que instituiu o empreendimento em 2000. Mas não tinha um tempo determinado, tanto que já estava pronto. Não tinha o tempo. Não tinha o tempo, mas o empreendimento é que tinha que fazer entregar para a Copasa. Na hora que os construtores viraram e falaram assim: processo judicialmente porque a Caixa não quer financiar porque a Copasa não está no bairro. Eles pressionaram a Copasa a entrar. A Copasa entrou e recebeu abruptamente, da forma com que recebeu. Foi uma pressão dos construtores via judicial. O empreendimento simplesmente saiu. Ele está com as contas travadas, não pode fazer nada no bairro. Desculpa, mas isso não é verdade. O travamento do comércio imobiliário aconteceu muito antes disso. Estou te falando de Floresta Encantada. Eu também estou. Floresta Encantada foi em 2000. Então foi em 2016. Você pode chamar o Fernando César. O Fernando César vai te explicar. Eles foram com Companiza, exigiram que passasse para a Copasa. Uma vez que passou para a Copasa, a Justiça, porque eu sou o único nesse processo, o empreendimento está com todas as contas travadas, bloqueadas, não pode fazer nada. Inclusive, no TAC, que nós estamos trabalhando agora, o empreendimento pediu à juíza a liberação de 20% para ele poder investir e resolver a questão, porque ele não tem recurso para poder mexer, tá certo? E aí você vê lá, a juíza travou todo. E aí? Como é que a gente vai fazer? O problema é que tinha várias maracutais nesse meio aí. Sim, dos outros prefeitos. E se você olhar... Não estou falando nem de prefeito, Tem um processo lá em que a Copasa ela é obrigada, compelida a entregar água. Tem um número do processo, todo mundo tem que fazer reclamação. Todo mês, todo ano a gente faz. Sabe o que acontece com a Copasa? Nada. Judicialmente. Judicialmente. O Ministério Público determinando nada. Nada. Ela é uma empresa pública. Nada. A Copasa não é uma empresa pública. Ela é. Ela é uma empresa pública. Ela é uma empresa privada de economia mista, que o Estado tem 50,4% das ações. Pública de economia mista. Não é uma empresa o contrário. Pública. É o contrário. Ela é uma empresa... O objetivo principal da Copasa é o lucro, porque senão não seria. Deixa eu te falar. Não é uma empresa pública. Ela é uma empresa pública de economia mista. Não é, ok. Mas não precisa da gente... Cada um tem... A gente estuda Não, isso está na lei. Pesquisa. Isso você pode pesquisar. Ela é uma empresa pública de economia mista. Mas ela é uma empresa pública. Inclusive, quem escolhe o presidente da Copasa? O majoritário, que é o Estado, mas por conta... Porque ela é uma empresa pública. Não é, porque o Estado é o acionista majoritário. Então a Petrobras é uma empresa pública. Pelo amor de Deus, né? Isso é demagogia. Não, a Petrobras não é uma empresa, ela não é uma empresa, desculpa, privada. Ela é uma empresa pública de economia mista, aonde o Estado detém o maior número de ações, igual a Copasa, igual a Isso não faz a Copasa ser também, só porque ela a é uma empresa pública. Tá bom. A Copasa tem que ser privatizada, cada pessoa tem que ser privatizada. E tira suas conclusões. Ok, vamos passar para o próximo. Entendeu? Não precisa da gente... Não, eu estou te dizendo, porque a informação tem que ser dada
administrada corretamente. Nós não podemos viver de fake news. Mas quem Copasa falou que é uma a sua empresa informação pública. é correta? Às vezes você pode estar errado, e eu também. Eu Tudo não bem. estou. Nesse caso, eu não estou. Então, ok, Deus. Que Não, isso? não é Deus, é lei. Pois é, não. Pois É lei, ela é uma empresa pública. Deus eu teria fazendo conjecturas, mas ela é uma empresa pública, inclusive, Não, ela responde até a que Assembleia parece, a Legislativa. impressão que dá é que você pode não o senhor pode não estar errado e pronto, final, Não, porque não. o senhor está com Neste razão, caso- sendo que o senhor pode estar errado. Neste- E eu também posso, e está tudo bem. Mas neste caso, eu estou falando para você porque é uma coisa legal, é positivado em lei. Então, não tem como eu falar para você que, pode ser. Não pode Não ser. tem como o senhor estar eu vou, errado, né? eu vou, Ok. eu vou intervir. Eu averiguei, a Copasa é uma empresa pública. Tanto que tem notícias falando do Zema vender a Copasa. Então, a Copasa é pública. Não necessariamente. De novo eu vou. Não, de novo eu vou. O Estado tem 50,4% das suas ações. E que o governador pode sim vender as ações, não pode vender a. Não, ele tem que vender a empresa. É igual a Sabesp. A Sabesp foi vendida. Então, a Copasa Aí tem que ser sim. vendida. Aí sim, Ela é mas- de economia mista. A economia mista, sim. Mas. Ela é de economia mista, mas ela é Ok. pública. Tá joia. É do governo. Certo. Ok. Eu acho que o nosso horário já deu, não deu, não? Vocês estão precisando ir? Eu ia deixar mais um Eu pouquinho. não. Você quer... Não, Você então deixa vamos mais um embora. pouquinho. Então vamos embora. Vou- A live tá de pé, ainda não caiu, que eu acho que é 1 hora. Se Não, ela tá é. de pé, vamos embora. Vamos lá. Já que vocês falaram tanto do que precisa ser feito, eu quero entender por que o que precisa ser feito não foi feito até hoje. Pode começar com o David. Então, eu já falei várias vezes, e é muito bom falar de novo para as pessoas frisarem e entenderem. Tem uma coisa acontecendo em Esmeraldas. Esmeraldas não cresce por conta de um grupo de pessoas, ou famílias, ou políticos, que não querem que a cidade cresça, porque eles vão perder o seu reduto eleitoral, vão perder a sua hegemonia, porque eles ficam revezando entre cargos, na vereança, na prefeitura e vários outros locais. Só que se a cidade melhorar, mais pessoas vão para a cidade. Imagina uma pessoa de BH e de Contagem que está acostumado com saneamento básico, com comércio, todos os tipos de comércio perto da sua casa, e chega em Esmeraldas, uma cidade totalmente destruída, atrasada, que as pessoas ficam falando e não conseguem resolver as coisas. As pessoas são os políticos e as pessoas influentes da cidade. E você acha que essa pessoa que está acostumada com infraestrutura, com uma celeridade no serviço público, vai votar nesses mesmos políticos? É óbvio que não. Então, eles precisam que a cidade permaneça fechada para que eles continuem, né, revezando. E aquela situação tradicional da cidade, que tem que ser uma cidade rural, uma cidade dormitório, para que as pessoas se sintam à vontade, com pessoas longe e só um fim de semana, e elas aproveitando a vida. Enquanto isso, a maior parte da população fica na miséria e escutando demagogia e sem a capacidade de entender que a gente tem que fazer diferente da próxima vez. A gente está em 2024 numa nova oportunidade de trocar todo esse cenário político que aí vem perpetuando há dezenas e há mais de uma centena de anos, e que as pessoas continuam mantendo esses políticos, continuam com a cidade atrasada, porque elas não conseguem entender e infelizmente, vai continuar assim se a gente não mudar a nossa mentalidade, não continuar. Inclusive, foi por isso que eu fiz uma conscientização política, gravei 4 vídeos, né, explicando para as pessoas pressupostos para que elas coloquem os candidatos no crivo desses pressupostos, para que elas comecem a votar diferente. Porque às vezes as pessoas eu tenho um serviço social, eu tenho isso ou aquilo, por isso eu mereço seu voto. Não, isso aí é outra coisa que não tem a menor necessidade. O que você tem que olhar? Se a pessoa tem princípios e valores, se tem caráter, se ela tem capacidade técnica e tem uma vida de estudo para entender a estrutura, entender como vencer essas barreiras, principalmente ideológicas, que estão na nossa mente, para que a gente faça diferente. E, acima de tudo, ela tem que ter um princípio cristão que vai dar suporte para esses 2 primeiros, que é a coragem. Não adianta a pessoa ser honesta, ter capacidade para fazer uma política e não ter coragem de ir contra o sistema. E coragem eu tenho. Então, a gente tem que mudar a mente das pessoas, ajudar as pessoas a entender melhor, para que a gente vá para cima e coloque a demagogia de um lado e a prática do outro, para a gente começar a resolver o problema da cidade e das pessoas. Sargento. Bom, primeiramente, eu queria dizer às pessoas, né, que esse embate que nós tivemos aqui agora há pouco, ele é até bom, é gostoso às vezes você discutir, mas como diz Tranqueiro do Neves, aqui eu e o David, nós estamos discutindo ideias, não homens, né?
É meu irmão, meu colega de profissão, eu tenho um maior respeito por ele, sempre tive. E apesar de a gente, às vezes, ter divergência, mas a gente segue sempre juntos, né? Conversamos. Eu tenho ido na mesma igreja que ele frequenta, então, aqui são debates de ideias. Um ponto que eu acredito que realmente a cidade não tem chegado ao ponto que deveria é esse retrocesso mesmo que nós temos. Nós não temos muita coisa, vamos dizer assim, nesses avanços das startups, tecnologia para a prefeitura poder atuar, para que a gente possa estar mais presente nas regiões. Muita coisa já melhorou. Na parte médica, você tem os exames que são coletados nas regiões, você não precisa mais descer para Esmeraldas, mas ainda assim tem muita coisa que precisa melhorar, né? Os exames por aplicativos, né? Sala de aulas mais modernas, isso a gente precisa melhorar muito, muita coisa. Mas primeiro precisa se estruturar. Eu estive com o Juninho de Neves ontem, e uma fala muito interessante dele foi o seguinte: nos meus primeiros 4 anos, eu tive que olhar o que estava escoando de dinheiro, de recurso, e nos meus segundo mandato foi quando eu comecei a trabalhar mesmo. Aí quando você olha Esmeraldas, que tinha 150 milhões de orçamento para 300 milhões, que há quanto tempo não tem um concurso público na prefeitura, não tem um concurso público na Câmara, não tem um concurso público para procurador do município, né? Leis ainda de 75, da década de 70 no município. Então, muito isso foi travado mesmo, por muitas sugestões, por vereadores, por muitas coisas, e que nós precisamos mudar isso. Eu costumo dizer que nós precisamos renovar a Câmara, mas não é renovar porque quem está lá é velho. É renovar para que nós tenhamos novas ideias, oxigenação. Né? Nós temos candidato lá que está no 4º mandato dele, que ele não abre a boca dentro de uma sessão. Nós temos candidato lá que só diz sim e não, e diz não até para o projeto que ele apresenta. Para você ter uma ideia. Então, quando a gente fala de renovação, não quer dizer que eu tenho que colocar lá uma pessoa de 18 anos. Não desmerecendo quem tem 18 anos. Mas a renovação é oxigenar mesmo. Porque nós precisamos deixar com que o executivo execute leis que sejam mais modernas, que dê modernidade ao sistema para que o sistema possa funcionar, e aí estruturar, e aí trazer os investimentos, né, de fora. Então, nós tivemos 4 anos de estruturação, mas muito difícil. Foram 2 anos, né, 3 anos, 2 anos de pandemia, 2 anos, 1 ano com a Câmara completamente pensando apenas na oposição burra. O que é oposição burra? É para o prefeito? É contra. Porque existe oposição inteligente. Claro. A oposição inteligente é aquela que fala assim: peraí, isso aqui é bom para o povo porque eu sou vereador de Esmeraldas. Eu não sou vereador do prefeito. Eu não sou vereador do bairro da região X. Eu sou vereador de Esmeraldas. Então, isso é bom para o povo? É. Então, nós vamos votar. Opa, isso é bom para o povo, mas isso aqui vai trazer um problema. Então, eu vou ou destacar este artigo ou vou emendar algo que vai ser melhor, mas não travar a pauta, não travar a lei, não deixar a população sem ter um caminhão para poder buscar o esgotamento de fossa, porque é contra o prefeito. Então, é isso que nós precisamos melhorar. As coisas só darão certo quando nós tivermos uma Câmara que tenha todos os requisitos que o David falou, mas, sobretudo, pensar nas pessoas. Sobretudo, conhecer as pessoas. Porque quando eu conheço e faço para as pessoas, não me interessa quem que é o executivo. A lei que vier, ela vai ter que ser boa e justa para as pessoas. E aí a minha função como vereador é fiscalizar se ele está cumprindo com o que veio. Se ele está cumprindo com o decreto que ele mandou e assinou. Se ele está cumprindo com a lei que foi lá sancionada pela Câmara. Que é o papel do vereador também. Mas também é o papel do vereador buscar recurso. Porque o David Dias é do PL, eu sou Democracia Cristã. Nós dois estamos com uma cadeira na Câmara. Por que não eu e o David Dias sentar e falar para ele assim: olha só, veja bem, nós estamos precisando construir, para a gente conseguir o fundo do marco do esgotamento sanitário, a gente precisa construir uma rede de tratamento de esgoto na região de Santa Cecília. São 9 milhões o valor. Ô, David, vamos conversar com os seus deputados do PL e eu com os meus do DC? Vamos, chega lá, senta, a gente faz uma emenda de bancada e manda o recurso para Esmeraldas, porque é necessário. Então, você tem 15 vereadores, que pode ser 15 partidos diferentes, os 15 chegar em Brasília, chegar nos deputados que tem uma emenda de 15 milhões ano, claro, que ele tem a porcentagem que ele tem que mandar para o Ministério da Saúde e que ele tem que indicar para a educação. Mas o restante é infraestrutura.
E em um ano, os vereadores se juntarem e trazer isso para Esmeraldas. Ah, mas isso vai trazer voto para o prefeito. Não me interessa, me interessa que eu estou tratando de pessoas. Então, Esmeraldas precisa de vereadores comprometidos com as pessoas. Independente se for eu, independente se for o Dias, independente se for quem esteja lá. Mas é preciso uma mudança de comportamento. E aí sim nós conseguiremos mudar a cidade. Perfeito. A gente já está indo para a reta final. Eu queria que vocês dessem suas últimas palavras, dessem as últimas considerações. Pode começar com você, David. Primeiro, eu queria agradecer o sargento Arley por ter aceitado, né, o convite da conversa, e queria estender mais uma vez para os candidatos a vereador de Esmeraldas, para que a gente se exponha, para que a gente converse sobre, seja através de podcast, através de lives, para as pessoas terem uma possibilidade maior de ver quem são os candidatos, de ver, de ter uma possibilidade melhor de escolha, porque o nosso cenário político ele é totalmente fechado, o debate público é um desastre e a gente precisa se expor, precisa debater ideias. A gente precisa não somente ser bons candidatos, boas opções, mas as pessoas precisam ver as boas opções para não continuar votando no escuro, votando porque o Bastião é presidente da associação, porque o João tem um projeto social, porque o Josias é da minha família, porque o coitado ali, alguém pediu. Não, a gente precisa de um vereador que vá trabalhar pela nossa família e por nós, e não para ajudar outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Eu tenho por mim que a eleição municipal é a mais importante do país, porque onde estão as pessoas? É no município. As pessoas não estão no estado e não estão no país. Elas estão no bairro, na rua, dentro do município. Então, a gente precisa escolher com muita seriedade os vereadores. Um presidente, por exemplo, a gente não quer o melhor? Um governador, a gente não quer o melhor? Por que o vereador tem que ser qualquer um? Por que o prefeito tem que ser qualquer um? Eles têm que ser os melhores, do contrário. Então, muito obrigado por isso. E eu gostaria, mais uma vez, de frisar que nós temos que fazer, servir a Deus. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de servir o meu Deus na política, né? Porque a gente tem mania de achar que nós temos um Deus no ministério, lá na igreja, no domingo. Não, o nosso Deus tem que ser o nosso Deus no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, na política, na relação com a parentela, com a sociedade. Então, eu gostaria de pedir a oportunidade de servir ao nosso Senhor para poder servir a população, tá? E glorificar o nome do Senhor na política e com coragem. Nós precisamos de pessoas com coragem na política. E podem contar comigo. E se não for da vontade de Deus, que assim seja, eu vou continuar servindo o meu Deus, porque Ele é o meu Deus na alegria e na tristeza, em todas as horas. Muito obrigado pelo debate, pela oportunidade. Sargento, muito obrigado, o Anderson, e Deus abençoe a nossa cidade, que a gente tenha realmente uma oportunidade nova em 2024. Obrigado. Bom, eu queria primeiramente, né, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui. Queria me desculpar, David, de às vezes ter discordado da sua opinião, mas não foi uma forma de querer ofendê-lo. Por favor, não foi isso, tá? É realmente para a gente discutir ideias. Eu acho muito importante. Às vezes, toda unanimidade ela é burra. É preciso haver as divergências para que nós possamos aprender e crescer. Então, não se desculpe. Não, mas eu gostaria de pedir desculpas, porque, assim, você foi muito cortês nesse debate. A gente tem visto os debates que têm voado cadeira, né? As pessoas têm se desrespeitado, têm falado de erros passados, mas não têm falado de propostas. Então, eu gostaria de te agradecer pelo debate muito saudável que nós tivemos, pelo respeito que você teve por mim nesse tempo todo. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão mandando mensagem para mim aqui, falando que está gostando do nosso debate. Então, eu queria agradecer a todo esse espaço. E dizer que comungo com a ideia do David, né, no que diz respeito a... Realmente, às vezes nós votamos no Boa Praça do bairro, às vezes nós votamos naquele que tem uma causa que você acha que é importante e é interessante, mas qual é o conhecimento dele para as outras questões? Qual é a dedicação dele para as outras questões? Eu volto a repetir, o vereador, ele não é vereador de uma região. Ele é vereador de Esmeraldas. E por isso é importante ele entender que ele tem que conhecer Esmeraldas, conhecer as pessoas, porque vai aparecer projetos, leis, indicações de outras regiões a dele.
de outras realidades que a dele, de outras necessidades que a dele. Então, pesquisem, realmente, se o seu candidato é apenas aquele boa praça, ou se ele já trabalha em prol das pessoas, se ele já busca isso para as pessoas, se ele tem o conhecimento para poder atender às suas necessidades, não é? E se ele realmente, como o David falou, tem os predicados mesmo para o homem público, se ele tem a probidade administrativa, né? Se ele é honesto nas suas ações, se ele tem caráter, se ele é um cara realmente fiel às suas, à sua palavra, à sua vida. Porque não adianta ele ter um desvio de caráter e de conduta na vida privada, que quando ele entrar lá, ele vai aceitar a propina, ele vai aceitar os conchavos, ele vai aceitar as pantomimas que vai acontecer ali, aquela bagunça. E não é isso que nós queremos para Esmeraldas, né? Então, eu queria muito agradecer, queria dizer para vocês, realmente, olhem nos candidatos, todos os candidatos. Nós temos 15 cadeiras, né? Nós temos 230 candidatos. 211. 211, desculpa, 211, perdão. 211 candidatos. Então, avaliem os candidatos. O David tem feito uma iniciativa de chamar todos. Poderia estarmos aqui todos os dias com os 211 candidatos, mas muitos fogem do debate. Eu quis fazer um debate como presidente da associação com os candidatos da região. A maioria fugiu do debate. E nós não, a coragem do David de estar aqui sempre debatendo, vamos sentar, vamos conversar, está aberto a todos a virem debater. Talvez falta coragem. E talvez essa ausência de coragem vai fazer falta lá na Câmara quando ele precisar peitar um projeto escuso, né? Então eu agradeço muito a oportunidade e gostaria de contar com o seu apoio. Você que está nos assistindo aí, né? No dia 6 de outubro, vote para vereador 27679 e eu não posso deixar de falar do meu prefeito, né? Vote 77 para prefeito. Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos que nos estão assistindo e irão nos assistir aí com a gravação deste episódio. David, você não falou seu número. David Dias, candidato a vereador pelas Esmeraldas, pelo PL número 22.000. Muito facinho, 22.000. E 23, Kiko Marinho, vice Flavinha. Obrigado. Pessoal, agradeço a presença dos dois. Gostei muito do debate, foi muito legal. Prazerão. Muito obrigado pela mediação, viu? Isso. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Glória a Deus. Tem que apertar o pause, né? E aguardar para... Fecha. Pode fechar aqui. Pena que no Instagram fecha-se os Você pode comentários. salvar. O comentário O fecha. comentário fecha. Eu não consegui nem olhar nenhum Por comentário. isso que eu estou preferindo o